Olá, mais uma vez abrindo um podcast Zé Café. E sempre naquela linha que vocês já estão enjoados de me ouvir falar, qualidade de informação. E o assunto de hoje é muito importante. Eu trouxe uma convidada que vai falar de um assunto que aborda a vida da gente, tanto em casa como nas empresas. Muitas vezes a gente não toma certos cuidados e sofre as consequências. Tudo isso eu estou falando, mas quem vai esclarecer é a minha convidada, que eu vou apresentar agora a vocês. Milene Simões, quem é você? Olá, primeiro, muito obrigada, é uma honra estar aqui no Zé Prazer, Café. prazer é meu. É uma honra estar com vocês, obrigada pelo convite. Muito prazer, eu sou a Milena. Hoje estou como palestrante e mentora na área de segurança do trabalho, mas sou suspeita para falar da minha profissão. Eu amo o que eu faço e eu levanto a bandeira da conscientização e da prevenção. Então, segurança do trabalho não é um assunto tão fácil e algumas pessoas às vezes não conhecem muito. Então, eu vim trazer um pouco de leveza nesse assunto hoje. Trazer aí com mais clareza, com mais informação, para que as pessoas tenham isso dentro do seu dia a dia. Na segurança no trabalho. Isso. Qual a principal finalidade da segurança do trabalho? A principal finalidade da segurança do trabalho é cuidar de vidas. Nós cuidamos de vidas, certo? O que é a vida? O colaborador ele sai de casa de manhã para quê? Para ir para o trabalho, concorda? Sai para trabalhar. E ele precisa retornar, porque ele tem uma família esperando ele. Então, nós da segurança do trabalho, nós fazemos o quê? Através dos EPIs, através dos procedimentos, através das documentações, através dos treinamentos, nós cuidamos dessas pessoas com conscientização e prevenção para que elas retornem para casa, para que elas possam voltar, que elas trabalhem ali num ambiente seguro e possam fazer aquilo com excelência, né? Ter a produtividade. Eu sempre falava, Zé, dentro de obra, quando eu trabalhei 15 anos em obra mesmo, construção civil, trabalhei em obras grandes, e eu sempre pontuava que a segurança e a produção tem que caminhar junto, são parceiros, tem que ir junto, para que tudo flua bem. Então, dentro dessa sua atividade de garantir que quem chegou volte para casa do jeito que chegou, bem trabalhou, íntegro e com a sua atividade bem resolvida, trabalhando Sim. direitinho e tal, que riscos que estão no ambiente de trabalho? Depende do ambiente, né? Depende do ambiente. Depende do ambiente. São vários ambientes, São né? vários ambientes. Existe a construção civil, existe a indústria, existe o porto, e aí os riscos são de acordo com o ambiente. Então, vou falar pela construção civil, que foi Sim. uma das minhas maiores experiências ao longo da minha jornada, né? Foram quase 14 anos aí em campo mesmo, cuidando aí de colaboradores. Já tive obra que eu tive 250 colaboradores. Você tocando? Junto ali na segurança do trabalho, liderando. Eu admiro, Pouquinha eu gente, né? admiro como as mulheres estão empoderadas. Pouquinhas pessoas, né? Mas naquele tempo eram muitas pessoas. Foi em 2012. Então, ali existem muitos riscos. Existe o risco. O principal risco que a gente tem dentro da segurança do trabalho é morte, né? Que é o risco que a pessoa que trabalha em altura, a pessoa que trabalha dentro de um espaço confinado, a pessoa que faz algum trabalho com eletricidade. Então, existem os riscos referentes a cada função. Então, vamos pensar assim, de uma forma prática, né? Eu sou professor, eu gosto de ensinar, então vai Seja ser didática. bem educativo, né? Então, vamos pensar que cada função, né? O eletricista, ele tem o risco de choque elétrico. O principal risco dele é o choque elétrico, tomar um choque em algo que esteja energizado. Pessoa que entra dentro do espaço confinado. Milena, o que é o espaço confinado? Você está falando inglês, né? Você deve estar pensando, olhando, o que é o espaço confinado? Espaço confinado, um exemplo, tanques de armazenamentos, aquelas bocas de lobo na rua, que a gente vê bastante. A gente vê o pessoal trabalhando ali sem nada, na maioria das vezes, né? Nós vamos chegar aí. Lá. Essa é a pergunta de $1 milhão que eu vou te fazer. Então, e não tem segurança. Então, esses são os riscos. Aí, trabalho em altura, risco de morte, risco de queda de objetos. Então, existem os riscos de acordo com cada função. Desenvolvendo isso, que a gente já viu que é um ambiente bastante amplo, o Brasil é bom nisso? O Brasil? É. Olha. As empresas se preocupam. Até tomei um cafezinho agora, para respirar. Eu vou te falar bem sincero. Não, mas é o que eu preciso disso. O Brasil é o país que mais tem normas regulamentadoras. Normas. Isso. Eu quero saber na prática. Mais tem normas. Mas na prática, o que acontece é que grandes empresas, elas precisam que a segurança do trabalho funcione
né? Por conta de várias certificações que elas têm, de vários procedimentos que tem interno. Então, a segurança do trabalho ela não tem a opção de não funcionar. Aonde a gente tem um pouquinho mais de problemas e um déficit muito grande são obras menores, empresas menores e pequenas empresas, que aí as pessoas elas não dão muito olhar. As grandes empresas elas precisam olhar para isso. Por quê? Porque envolve certificações, envolve ISO, As envolve supervisões do Ministério do Trabalho, imagino, são exatamente maiores. fiscalizações do Ministério do Trabalho. Agora as pequenas e médias, aí elas dão às vezes umas escorregadas dentro das normas. Às vezes, não vou investir por quê? Eu vou falar como parte de segurança, tá? Infelizmente, algumas pessoas ainda veem a segurança como que eu vou usar a palavra? Como custo, não como Ah, investimento em pessoas. A gente tem que pensar na segurança do trabalho, no conforto do colaborador, na segurança do colaborador, no bem-estar dele dentro do trabalho como investimento, porque você está investindo no teu colaborador, certo? Eu estou investindo nele e ele está fazendo o quê? Produzindo o melhor. que parece custo, de verdade, tem que ser entendido como investimento. Exatamente. É esse o meu pensamento, Não, tá? seu pensamento E está que as correto. pessoas também tenham esse pensamento. Os grandes empresários, os pequenos, os médios empresários olhem a segurança como um investimento. Você investir em pessoas. Quanto mais você investe nas pessoas, mais ela traz um retorno ali colaborativo dentro do seu trabalho. Existe uma demanda para você das empresas Muitas. que te pedem, que eu já vi Sim. lógico que eu vi teu Instagram, a gente já conversou antes, você dando palestras, fazendo laboterapia, é isso não? É Não, ginástica ginástica, laboral. ginástica laboral, e você junto fazendo, Sim. você motivando lá os profissionais. E a comunicação é boa? Sim. Eles reclamam? Na verdade, assim, vou trazer 2 pontos importantes, tá? Antes de eu me desenvolver no meu pessoal e profissional e depois, tá? Eu tô desde 2011 nessa área, de segurança do trabalho. Então, no início, a minha comunicação ela não era como é hoje. Eu sofri bastante no início para alinhar a minha comunicação com os colaboradores, porque é um ambiente extremamente masculino. Uhum. Eu sou uma mulher. E você num ambiente masculino, às vezes 100% masculino, acaba ali perdendo um pouco a voz. Então, eu demorei um pouco no início para me reencontrar e organizar os pontos ali, a minha comunicação, a minha fala e o meu posicionamento. Teve a primeira virada de chave da minha vida foi em 2017. Eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal e eu pude entender que quanto mais eu conhecia sobre mim, mais eu conseguia ajudar as pessoas ao meu redor. E Então, foi aí que veio um ponto importante. Eu comecei a entender que os colaboradores eles não faziam o que a gente pedia, né, na segurança do trabalho, que a gente tinha muita dificuldade. E eu falava, cara, por que o cara não faz isso? E aquilo me corroía por dentro, sabe, Zé? é um Eu ficava desconforto. pensando, falava, cara, por que ele não faz? Se tem o EPI para ele usar e ele não usa, é o comportamento. Então eu preciso trabalhar nessa chavinha aí, é o comportamento dele. Então, E foi por isso que eu fui desenvolver sobre o comportamento. só quando você, na sua fala, você deu um conselho para que as pessoas que estão envolvidas em alguma atividade, que querem, Sim, estão numa profissão, façam um curso de desenvolvimento pessoal. exato. Porque às vezes você tem para entregar, mas não tem o verbo, não tem o material necessário para poder passar aquilo para as pessoas. E aí foi algo muito bom, assim, Zé, porque em 2017 eu fiz esse treinamento, esse primeiro treinamento, né? Foi a minha primeira virada de chave na minha vida. E eu consegui tocar uma obra de 2 anos, que foi no aeroporto de Guarulhos, foi a obra da Latam, onde os aviões da Latam param para fazer a manutenção. Nos É algo hangares. incrível. Eu vi o primeiro avião entrando dentro Que do legal. aeroporto de Guarulhos e foi muito incrível no hangar da Latam. E lá eu tive 2 anos de obra, não tive nenhum acidente, tá? Eu acho muito importante pontuar isso, porque dentro de todas desses 14 anos, eu não tive acidentes em obras minhas, Ok. tá? Olha a obra da mulher. Chama a mulher, que a mulher garante que não vai ter problema. Conscientização e prevenção. Conscientização e previsão. O que é CIPA? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso é formada por funcionários. Isso, vou explicar como funciona na prática. Zé, quando eu estava no CLT, por um tempo, eu não era muito fã da CIPA. Eu achava assim, nossa, a CIPA, eu ficava meio assim.
Quando eu fiz a transição para fazer os treinamentos, as palestras e as campanhas, que é o que eu estou fazendo no momento, que a gente vai chegar nesse ponto mais para frente, fiquem com a gente, porque o assunto vai ser bom até o final. Vai mesmo. E eu comecei a me apaixonar mais pela CIPA, quando eu comecei a dar treinamentos à CIPA. Por quê? A CIPA é como se ela fosse um braço, vamos supor aqui. A gente tem a segurança do trabalho, o time de segurança, e a gente tem a CIPA, tem os cipeiros. Eles são um braço da segurança, então eles são para caminhar juntos, né? São pessoas ali que vão contribuir para a segurança, vão multiplicar, vão ser multiplicadores. Meus colegas de trabalho. Exatamente. Envolver e engajar aquele time. Não é só para um papel. E aí, quando eu comecei a dar os treinamentos de CIPA, eu até chamava esses treinamentos de CIPA ativa. E eu tive muitos resultados positivos, tá? Eu treinei a CIPA de várias empresas, de grandes empresas, de pelo menos 8 empresas grandes aqui de Santos. E foi muito valioso porque eu vi resultado. E aquilo me brilhou os olhos. Por quê? Como é que você vê o resultado da CIPA? Quando a CIPA engaja dentro da empresa, quando eles se motivam a fazer uma CIPAT, por exemplo, uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, quando eles motivam a fazer campanhas de conscientização e estão junto com a segurança do trabalho. Então eu pude aí formar algumas CIPAs e depois ver o resultado deles montando CIPATs inteiras e até recebi convites de algumas empresas da Baixada para palestrar na CIPATs e foi muito valioso. Quer dizer, hoje a CIPA é o fator multiplicador. Multiplicador, dentro ela é da para empresa. estar junto. Tá, eu não estou falando de empresas de médio para grande porte. Claro. Até porque as pequenas, elas não precisam formar uma CIPA. Sim, entendo. Existe o número ali, né, que é a partir de 50 colaboradores. Eu fiquei com uma pergunta aqui. Esse café está uma delícia, viu? Qual a responsabilidade trabalhista de um dono de empresa em relação a constatar num laudo que o cara não estava com o EPI adequado? Aliás, o que é EPI, só para as pessoas entenderem? Vamos lá. Equipamento de proteção individual. Inclusive, esse tênis que estou aqui é um equipamento de proteção individual. Depois você vai me responder esse tênis, eu fiquei curioso. Ele é lindíssimo, tá? Depois eu mostro para você. E é um equipamento de proteção individual. É um equipamento que vai nos ajudar a evitar. Não é que o equipamento de proteção individual ele vai evitar que aconteça algo, mas ele vai evitar que aconteça uma lesão mais grave. Um exemplo, um capacete né, que você utiliza para proteger a sua cabeça, seu crânio. Você usa ele, não é que não vai ter algum acidente, mas ele vai evitar que aconteça algo mais grave. O ambiente teu de trabalho, a sua atividade envolve a prevenção. Exatamente. Você não está trabalhando o acidente. O acidente é uma consequência. Consequência de algo que foi feito errado. Qual a diferença entre acidente de trabalho e incidente? Excelente pergunta. Acidente de trabalho é aquilo que ocorre ali dentro do determinado exercício do trabalho do colaborador. Está trabalhando, aconteceu um acidente, é denominado acidente de trabalho. O incidente a gente trata como um quase acidente. Ele tem potencial para ser um acidente, mas ele não aconteceu nada com o colaborador, por exemplo, com uma pessoa. Ele aconteceu, vamos supor, você está trabalhando aqui, de repente está executando um trabalho em altura. E aí cai algum objeto e não atinge ninguém físico, mas tinha potencial para atingir alguém. Podia ter atingido. Aquilo pode ser tratado como um incidente. Tá? É um quase acidente, é um alerta que acende na nossa mente para, opa, precisamos olhar para isso. Respondi sua pergunta? Muito, acho que respondendo muita gente. Porque incidente e acidente são contraditórios, ao mesmo tempo complementares. Sim. Né? Aconteceu acidente de trabalho. O que acontece na empresa? O que acontece na empresa? O que a empresa faz? Dependendo do nível, né? Tá. A gente precisa entender que existem níveis, né? Lógico. Né? De repente, Vai de um arranhão, uma morte. Queda, uma morte. Exato, pode acontecer. Então, depende do nível, né? Vai sendo tratado conforme. Mas o primeiro ponto, comunicar a liderança sempre que acontece. A liderança tem que ser comunicada. Liderança da empresa, segurança do trabalho e líderes daquela atividade, tem que ser comunicado. Eu falo que a comunicação é a arma mais importante que a gente tem na vida, a gente precisa se comunicar. Sem dúvida. E isso dentro da segurança do trabalho é muito importante. Não esconder nada, os colaboradores até, eu sei que tem colaboradores que assistem também o podcast, passou por uma situação, comunica, não finge que não aconteceu nada, porque se depois acontece algo mais grave, isso acaba prejudicando. Então vamos colocar, eu gosto muito de colocar situações reais. Sim. Um rapaz está pendurado numa corda,
colocando pastilha no prédio. Certo. Tá? Então ele Cordeiro. está lá na corda, um cordeiro, tal, numa bancadeirinha. A corda tem que ter especificações, a gente não vai detalhar isso tudo, para aguentar não sei quantas toneladas, apesar do peso do cara ser 60, mas ela tem que ter sobra de garantia, essa coisa Sim. toda. Tal. E o cara desceu sem o capacete, o cordeiro. Certo. E lá de cima caiu um teco de tijolo no coco dele. Ele estava sem capacete. A empresa é responsável, ele. Como é que discute isso? Então, Você não pôs o capacete que eu te dei. por quê? Por isso que a empresa precisa estar extremamente respaldada com documentações, tá? Quando você contrata a pessoa, e geralmente, eu vou falar nesse caso específico que você me trouxe, essas empresas que fazem esses tipos de trabalho de fachada, eles não contratam, eles contratam como PJ ou prestador de serviço. Isso é um risco muito grande, mas precisa ter todas as documentações, precisa ter ficha de EPI, precisa ter treinamentos de trabalho em altura, treinamentos de NR6, treinamento de uso de equipamentos. Por quê? Porque se a empresa estar respaldada, que ela entregou para o E o colaborador, cara não usou. e ele não usou, e você conseguiu provar que foi uma falta de uso, aí a gente consegue ali Inclusive, só para... falar sobre o comportamento. Eu Mas te- aí é algo muito específico que a gente precisa entrar nos detalhes e fazer a análise, né? Não, é que eu levantei essa questão pensando Sim. na seguinte pergunta. Quer dizer, uma empresa que tem todas as licenças, Certo. fornece o EPI, uma PJ que está lá no prédio, o cordeiro, seja o que for. Cordeiro, para quem não sabe, é aquele cara que fica pendurado na cordinha, naquelas cadeirinhas lá que dá A medo gente vê de ver. bastante por aí, Tem inclusive. muito. Meu prédio está passando por isso. Tá. Por isso que eu estou com isso na cabeça. Ah, perfeito. É importante você olhar e ver se tem Não, toda a mas eu já documentação. falei pro cara na minha janela, foi, meu, Juba, você está sem capacete. Ele teve que descer e subir e pegar o capacete. Perfeito. Mas o que eu Fez quero excelente. levar isso pro... Porque a responsabilidade é do prédio, tá? Então, Se acontece não, qualquer nós coisa vamos chegar ali... lá, nós vamos chegar lá. Aí, o que acontece? Eu quero levar ainda o fim dessa história, que caiu um tijolinho na cabeça do cara que estava sem o capacete. Ele perde os direitos do INSS. Ele é culpado pelo acidente, né? Então, existe uma investigação Porque ele vai que entrar vai com uma ser licença feita. médica, blá, 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 Existe blá, uma blá, investigação que vai ser feita, tá? Então, vai ser todo o decorrer. até provar de quem é a responsabilidade. Isso, Se a exato. empresa não deu, Mas ou... as empresas, elas não costumam se eximir, né? Elas sempre costumam dar um respaldo ali. Então, é um assunto bem delicado e precisa ser analisado caso a caso, tá? Não dá para dizer que sim nem que não. Tá, Precisa ser analisado e investigado. Por isso que existe a investigação do acidente, tá? Ok. E isso tem que ser muito bem estruturado, dependendo do nível, dependendo do que aconteceu, porque isso precisa ser ali bem estruturado para poder dar o andamento ali. Então vamos lá. Você me deu um gancho para uma seguinte pergunta. O meu prédio está havendo agora troca de fachada, não sei o quê, papapá. O prédio tem responsabilidade? O síndico? Total responsabilidade. Tudo que acontece dentro do prédio é responsabilidade civil e criminal, Mesmo que tenha contratado a empresa. mesmo que tenha contratado a empresa. Ele tem uma corresponsabilidade sobre aquela empresa, porque foi ele que contratou. Quer dizer, Então, então vamos lá. precisa-se acender o alerta, ver se tem documentação, ver se tem certificados, se é tudo ok, se tem documentação de segurança, se tem os treinamentos, porque é importante. A maioria não tem. Então, Mas depois que, um ponto importante também trazer, depois que se profissionalizou essa questão dos síndicos profissionais, isso mudou muito na nossa área eu também. entrevistei uma Eu, síndica. inclusive, treinei bastante pessoas já fiz bastante treinamento em Santos, Guarujá, sobre essa parte de manutenção, treinando o pessoal da manutenção, treinando Então, pessoas, mas empresas. desculpa te cortar, Não, fique em é paz. porque o tempo, infelizmente, me atrapalha às vezes. Numa situação de acidente no meu prédio, não vai acontecer. Não, Se vamos orar que não aconteça. Vamos orar que não aconteça. Se acontecer, no processo de julgamento disso tudo, papapá, o síndico vai junto. Em alguma As maneira. primeiras pessoas que vão quando acontece um acidente é a segurança do trabalho, o líder daquela atividade, né? O encarregado, o líder daquela empresa que está responsável por aquela atividade e a segurança do trabalho. Então a gente tem responsabilidade civil e criminal. Senhor síndico, fiquem ligados aí, porque às vezes você acha que está tudo certinho e não, tem que até de vez em quando dar uma olhada, pedir para o zelador, dar uma com acompanhada. certeza, tem que acompanhar. Que o cara está sem. Eu vi
Não no meu prédio, Isso mas... que você fez foi importante para lembrá-lo de colocar. Porque eu tenho essa coisa de conversar, o cara de repente apareceu na minha janela, eu dei um copo de água para ele, perguntei como é que ele chama, eu falei, ô Juba, cadê teu capacete? Putz, esqueci. Desce, coloca Ele e volta. desceu, subiu, falou, "Pô, não dá para subir, falei, não, aqui não tem manivela, não dá. Eu teve que descer, subiu o prédio inteiro, voltou com o capacete. Ó, seu Zé, tá tudo certo aqui, foi muito bem. Obrigada, viu? Não, me preocupo. A sua vida agradece, inclusive. A minha também. Não, a vida dele, né? É. Porque, puxa vida, a gente tem que cuidar da vida dele. Eu gravei um vídeo conversando com ele, foi engraçado. Bom, aconteceu um acidente, trabalho, essa coisa toda. Eu fiquei com uma outra dúvida aqui. Diga. Como é que é sensibilizar um trabalhador a usar a CIPA? Porque parece que isso não combina muito com a mentalidade dos que fazem obra aí, levanta a casa, levanta isso, levanta aquilo. Eu vejo o cara cortar grama com aqueles cortadores de grama sem óculos. Eu não sei se uma lâmina daquela pode voar. Na estrada, eu percebo Ecovias, por exemplo. Uhum. Quando a Ecovias está cortando grama, ele sobe uma rede Sim. para não ir para a estrada. E os caras estão lá dentro da valeta ali, onde tem grama, com maquinário, de óculos, até com fone de ouvido. Sim. Gente trabalhando de britadeira, com protetor auricular. Quer dizer, a CIPA é muito ampla. O EPI é muito amplo. Sim. Eu trabalhei em ambiente hospitalar e as regras eram muito complicadas. A NR32, que é a NR que abrange o ambiente hospitalar, ela é bem... Então, dentro dessa questão, não existe área que se justifique não usar EPI. Não. Ok? Vamos trazer isso para nossa casa, vamos? Você sabe que eu não sou dos maridos que são conserta tudo, eu não sou. Não é o Pereirão? Não, para isso eu não sou. Não. Quebrou uma lâmpada, eu vou ficar olhando para a lâmpada fica para mim. Porque subir de escada é perigoso. É verdade. Mexer com eletricidade é perigoso. Também. Então não me metam trocar para resistência de chuveiro, nada disso. Eu sei que você trata da CIPA no ambiente CNPJ. Mas tem algum conselhinho para dar para quem gosta de mexer na casa, fazer suas pinturas? Tem várias dicas. Na verdade, eu vou trazer um contexto. Eu tive um colaborador que ele era excelente na obra. Ele trabalhou comigo muitos anos. Por ética, não vou falar o nome da empresa. Não, é bom, não precisa. E ele era o mais exemplo de uso de EPIs. Ele não dava nenhum trabalho. Ele é todo paramentado. Todo organizado, super educado, super respeitoso. E um dia ele foi realizar um trabalho na casa dele. E ele subiu na escada, no telhado, sem cinto, sem nada. E ele caiu e veio ao pior risco, que é o risco de morte. Então, as coisas acontecem dentro de casa. Quando você vai mexer no chuveiro e não desliga o disjuntor. Quando você sobe numa escada e não está preparado para subir naquela escada, ou o degrau está quebrado, ou alguma coisa do tipo. Não travou a escada. Ou ao invés de usar a escada, você pega uma banqueta da sua casa e sobe na banqueta. E a banqueta, ela não aguenta o teu peso. Não foi projetada e ela vira e cai. Então, em casa, as coisas também acontecem. Lógico. Então, a gente tem que ter muito mais atenção dentro da nossa casa. Às vezes, porque no trabalho você tem tanta cobrança que em casa você fica no teu ambiente de confiança. Aí o teu excesso de confiança, ele sobe, é quando vem e acontece alguma coisa. Por que os acidentes acontecem? Excesso de confiança, pressa, falta de comunicação e, muitas vezes, falta de conhecimento e de treinamento também naquela área. Então, é importante que isso seja bem... Então, a galerinha de casa, toma cuidado. Pensa, se você não sabe mexer, chama um técnico. Contrata um profissional. É melhor você pagar para resolver do que pagar com a sua vida, né? Pagar contas do hospital também. Não, com a vida, né? Também com a vida. Então, assim, eu acho que isso tudo que nós estamos caminhando, eu acho que está me deixando muito feliz, como eu tenho a sorte de encontrar pessoas iguais a você para entrevistar, que você usa a segurança do trabalho de várias formas. Sim. E você se desenvolveu tanto para isso que você foi fazer cursos. Sim. Tá. Então, vamos lá. O excesso de confiança. As pessoas estão muito habituadas a lidar com maquinário de um tipo ou eletricidade de outro tipo. E isso é um grande risco, né? Sim. A habitualidade, a repetição da mesma tarefa. Sim, porque você faz todos os dias. Imagina uma pessoa que opera uma máquina todos os dias. Vamos pegar uma retroescavadeira como exemplo, que é um equipamento grande, robusto, que às vezes a gente não vê tanto risco dele.
A pessoa opera todos os dias aquela retroescavadeira, todos os dias. Todos os dias ela faz aquela mesma coisa. Chega uma hora que o cérebro dela, ela é no modo automático. Ela tá tão automático que ela chega ali e ela faz aquilo com tanta frequência que ela não percebe mais o risco. Então, o que eu dou como dica para as pessoas e como forma de conscientização? Empresas que não têm, ou empresas que já têm, tem muitas empresas que têm, mas tem empresas que não têm. Usem o diálogo diário de segurança, que é o DDS, o famoso DDS, como forma de conscientização. Por quê? A pessoa vem da rua, né? Ali, às vezes, está dirigindo uma moto, um carro vem dentro de um ônibus lotado, enfim, passa por várias situações antes de chegar no trabalho. E de verdade, do coração, não existe aquela parte assim, ó, dentro do trabalho. Ah, você fica lá fora o teu pessoal e você entra só com a parte profissional. Não existe. Somos uma pessoa integrada e que precisa ser respeitado isso. Então, às vezes, você entra no trabalho, você está com várias coisas na cabeça e você precisa desconectar um pouquinho a caixinha lá de fora para conectar a caixinha de dentro do trabalho. Então, isso até é sistêmico e a gente vai chegar nesse ponto. Porque eu me lembro, quando formulei essa pergunta, é lógico que hoje a segurança eu vou falar de empresa, me remeteu àquelas marcas que fazem peso muito forte, são Tá marcas. falando da batistaca, quando tá no chão. E ela parece que hoje em dia, antigamente, o cara tem que quase que meter o dedo ali para fazer ela funcionar. Hoje tem que ter 2 botões separados, não sei o que, senão ela não funciona. R12, né? Trouxe Exatamente. isso muito pra gente se evoluiu muito. Independente da sua atividade, e o trabalho de vocês acabou gerando exigências, eu acredito, para melhorar a segurança dos equipamentos. Sim. Mas o que tem que ser melhorado muito junto é o comportamento. É o comportamento humano. É isso. Esse eu acho que é o mais difícil. Eu sou fã disso, tem que ser o comportamento. A gente tem que A máquina é legal, mas você consegue fazer besteira se você não estiver atento. Consegue, porque existe uma frase que diz assim: faça o certo ainda que ninguém esteja vendo. O que você faz quando ninguém está te vendo? Porque quando tem uma plateia te olhando, é muito fácil você fazer o que é certo, concorda? Ótimo. Agora tem uma plateia assistindo a gente está fazendo certo. Mas e quando a gente não tá? Ninguém tá olhando pra gente. O que a gente faz? A gente faz o certo ou faz o errado? Então aí é onde entra o nosso comportamento. Ele tem que ser seguro, ou eu faço da forma certa, ou eu faço da forma errada. Ah, ninguém tá me vendo. Aí eu só faço porque o técnico de segurança tá ali. Aí o pessoal é chato. A gente é chato mesmo. De uma forma ou de outra, a gente é chato. A gente tá cuidando da vida de pessoas. É que as pessoas, incrivelmente, acham chato alguém que faz isso. Exato. Quer dizer, alguém vai te ensinar. Ah, vai me ensinar isso? Eu tô há 20 anos fazendo isso. É por isso. Eu já vi vídeos. Eu já até escrevi isso num caderno meu. Que o meu desejo do meu coração é que os técnicos de segurança, a gente trabalhe tanto a conscientização e a prevenção, que o técnico de segurança, quando chegar num local de trabalho, o colaborador ele já vai estar paramentado, ele já vai estar organizado, porque ele entendeu que aquilo ali é bom para ele, não é bom para mim. Isso. É bom para ele. E é essa sementinha que eu planto quando eu faço as minhas palestras, quando eu faço as campanhas de conscientização, quando eu dou os treinamentos, eu vou plantando essa sementinha no coração das pessoas para que elas façam certo, ainda que ninguém esteja vendo. Você é uma semeadora. É. Legal isso. E bom quando a semente cai no lugar certo, né? Sim. Aí a pessoa tem que querer frutificar, né? Não somos Exatamente. nós. A gente planta, a gente deixa ali um pouquinho. E aí a pessoa... Você já encontrou situações que você viveu dentro das tuas palestras, aquela coisa toda, e deu uma palestra, conversou com a CIPA, tem o CIPEiro, tem tudo, e depois de um tempo você ficou sabendo que aquela empresa teve um acidente, você foi lá e entendeu o que aconteceu? Por essa situação eu não passei ainda. Que bom, espero que você nunca Não passe. passei. A gente nunca sabe quando vai passar. Sim, exato. Né? Isso é uma coisa que é tranquilo. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa dramática, que de verdade não é uma pausa dramática, é uma sugestão a vocês que chegaram até aqui assistindo esse podcast. A minha convidada tem mais coisa para entregar além disso. E ela tem outros pontos de vista também sobre a vida. Eu vou pedir para ela no final entregar para vocês uma mensagem, que eu não sei qual é ainda, nós vamos descobrir juntos, para a gente encerrar com chave de ouro esse podcast, tá bom? Então continue seguindo, assistindo, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal. Isso é bom para mim, é bom para vocês, isso se espalha pelo mundo. Então é isso que eu espero de vocês, meus queridos inscritos. E os novos inscritos que são bem-vindos. Tá bom? Vamos seguir em frente com o podcast com a Milena, que está muito agradável. Agora, vamos lá. Eu acho que vocação
Eu fiz muitos testes vocacional na vida, nenhum deles bateu com o que eu fiz na vida. Certo? Sério? Deu piloto de corrida, deu piloto de avião, eu acho que eu gosto de velocidade. Eu nem sou tanto de velocidade assim. Mas o que te levou a ser um especialista em saúde, segurança do trabalho? Vamos lá. Como é que acontece isso? Eu descobri esse dom lendo a Bíblia. Vamos lá. A minha história, eu trabalhei sempre com vendas, tá? Desde os meus 18 anos. Adoro essas Aliás, histórias menos, de vida. né? Adoro. Um pouco menos. O meu primeiro emprego foi animação de festa. Não tem nada a ver com a segurança do trabalho. Mas combina um pouco Eu era com palhaça. você. Eu era Não literalmente palhaça. Ela que se colocou. Combina comigo. Para toda a obra, né? É que você fala. Combina com o meu Instagram. Mas eu acredito que, Zé, o que eu acredito? Que Deus me preparou para a jornada que eu estou vivendo hoje. Toda a minha jornada foi uma preparação para o que eu vivo hoje. E já fiz animação de festa, já trabalhei em loja, já trabalhei em loja de shopping. Você é bem comunicativa. Sou. Só que essa comunicação, ela precisava ser aprimorada, né? Ela precisava ser... E aí, em 2007, eu estava buscando, eu trabalhava num lugar, mas eu falava assim, eu queria ganhar mais. Como é que eu faço para ganhar mais? Como que eu faço para fazer mais dinheiro? Eu sempre fui atrás de meta, uma eterna inconformada com o lugar que eu estava. E aí, conversando com um amigo numa mesa de um bar, foi assim que eu descobri a segurança do trabalho. Eu falei que eu queria estudar. A minha irmã, Luciana, falava para eu fazer... Como é o nome da profissão do avião? Comissária de bordo. Exata, comissária de bordo. Eu falei, não quero ser comissária de bordo. Aí, conversando com um amigo, ele falou, por que tu não faz segurança do trabalho? Só que, amigo, em 2007, quem conhecia a segurança do trabalho? Ninguém. Mulher, então, piorou. E aí eu fui no Google, o que é segurança do trabalho? Quais são as matérias? Bom, eu falei, um curso de 1 ano e meio não tem como dar errado, né? Dá certo, vai dar certo. Vou lá. Vamos tentar. E aí eu fui e fiz. Estudei a segurança do trabalho, mas terminei em 2009, mas só iniciei a carreira em 2011. Por quê? Porque a segurança do trabalho aqui em Santos é um mundo um pouco fechado, né? Você precisa de indicação, você precisa de recomendação, senão você não é santista? Não entrando. Sou daqui. Tá. Não sou nascida aqui. Nem eu. Sou nascida em Campinas. Eu vim pra cá com 11 anos. Sou paulistano, não vim pra cá. Desde criança que eu quero vir pra cá. Então, começou a minha jornada em 2011 numa empresa em São Paulo. Que literalmente trabalhando com obra, tá? Construção civil. Eu nunca tinha pisado numa obra. E aí foi aí que iniciou. E eu comecei a me apaixonar pela segurança do trabalho, nessa parte do comportamento. Foi o que eu te falei, eu fui descobrindo a segurança do trabalho, fui entendendo o que era. Você foi gostando. O meu trabalho, eu fui gostando. E lidar com pessoas, e desenvolver pessoas. Aquela parte sua de comunicação ajudou muito. E eu falava, cara, mas tinha algumas coisas, eu precisava fazer alguns ajustes em mim, óbvio. Todo mundo precisa. A gente precisa. A gente nunca está pronto. E aí, quando eu comecei a me desenvolver, eu comecei a desenvolver as pessoas que estavam ao meu redor. E isso foi muito valioso para mim. Que legal. E aí eu comecei a entender que era esse caminho que eu queria seguir. Eu queria estar com pessoas. E aquilo era muito... Como que eu vou falar? Era muito gratificante. Porque quando eu fazia uma obra e eu terminava ela e não tinha nenhum acidente, aquilo para mim soava e os colaboradores me agradeciam por algo que eu tinha falado, por algo que eu tinha feito, por alguma coisa que eu tinha agregado na vida deles. Eu vou te dar um exemplo da prática, os diálogos de segurança. A gente sempre ia para os diálogos de segurança e as pessoas ficavam falando de acidente, do que aconteceu, da falta de EPI. Eu falava, gente, ninguém tem algo bom para falar? A gente está falando para tantas pessoas, por que a gente não traz algo de bom? E aí, uma vez, é uma história rápida, mas é interessante pontuar. Em 2014, eu fui no Google e baixei uma história motivacional, que é um texto que se chama Reengenharia das Pulgas. Depois vocês procurem aí e leiam, Legal. porque é muito legal esse texto. E eu li no meio do DDS, imagina, 2014, eu lendo um texto para pelo menos 100 colaboradores, homens, Reengenharia das Pulgas. Quando eu falei o nome, eles olharam para mim e falaram, meu Deus, para onde essa mulher vai? Agora ela enlouqueceu de vez. Mas sabe quando isso fez sentido? Passou 2014, 15, 16, 17, na obra da Latam. Eu estava fazendo um DDS e um colaborador falou, Milena, tu não vai ler o texto da pulga aqui? Olha. Aí aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, tu lembra? Ele falou, claro. Naquele dia, virou uma chavinha na minha mente. E eu falei, bingo,
Eu não estou falando para todas as pessoas. Às vezes você vai mudar a vida de uma pessoa apenas verdade. que está dentro daquele É cenário. verdade. E aí isso começou a fazer sentido. Eu Esse- comecei a trazer temas relevantes para dentro do DDS. É por E aí que foi aí que mudou o comportamento. é por aí que o podcast Zé Café tem essa intenção. Eu resolvi escolher um nicho que é informação de qualidade. Uhum, O meu crescimento no Instagram, no YouTube é orgânico. é isso. Mas mantendo uma linha de informação. Eu não quero criar aqui polêmicas, eu não vou trazer aqui corintiano com palmeirense, discutir religião, nada disso. Posso Exatamente. entrevistar um pastor, um rabino, um de cada vez. Mas eu já trouxe aqui uma ginecologista e um urologista É ao mesmo isso. tempo, para falar de doenças sexualmente transmissíveis, Uau. do ponto de vista do homem e do ponto de vista Da da mulher. E são pontos de vista diferentes. É muito interessante. Tá lá esse podcast, procure lá, que é bem interessante. O que é mapa de riscos? Mapa de risco, vamos lá. Mapa de risco é quando, vamos supor esse prédio, certo? Dentro dele tem vários, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, tem vários riscos. Então, a empresa precisa mapear isso. Dentro de algumas áreas existem os riscos químicos, os riscos físicos, os riscos biológicos. Dentro da outra existem os mesmos riscos. Então, você vai mapear aonde estão cada um dentro daquele ambiente, vai fazer um mapa. Já entrou no... Você trabalhou no ambiente hospitalar, então isso é muito comum. Aí você tem um mapinha com várias bolinhas. Tem. Vermelhinha, amarelinha, Isso, verde, isso, de várias cores, isso, azul. isso. E isso é um mapa de risco. Quando você entrar em um lugar, então é importante Tinha você 5 olhar. lá, tinha tudo. E aí tem a legenda, né? Óbvio, para as pessoas que não sabem quais são as cores, olhar ali e verificar dentro de cada ambiente quais são os riscos que tem. Eu adoro criar situações embaraçosas para meus convidados. Ah, tá, legal. Você está falando de segurança Adoro. de trabalho? Aham. Ótimo, adoro ser desafiado também. Adoro ser desafiada. Assim, Ainda você- mais ao vivo, assim. né? Então, você está falando de segurança de trabalho e mais de EPIs também. Agora vamos lá, o cara está indo para um refeitório, já está sem EPI, está nada, blá, blá, blá. E naquela escada que ele está subindo não tem corrimão. Uhum. O cara desceu e rolou a Caiu. escada abaixo. De quem é a culpa? É. Eu não costumo pontuar, Não, tá apontar bom. o dedo e Mas vamos culpar. tratar o assunto. Mas ali é a responsabilidade da Isso está empresa. no mapa de risco? Oi? Está no mapa de risco? Isso Não, aqui? porque os riscos são físicos, biológicos, químicos, isso de repente. Então, eu queria saber como é que você olha, quando você vai numa empresa conversar com os colaboradores, Sim. se você olha os problemas da própria edificação daquela Sim, empresa. tem que olhar. A gente precisa observar, a gente precisa fazer essa, Não ter piso essa derrapante em escada, consultoria, entende? não ter corrimão. Porque outro dia aprendi que corrimão tem que ser contínuo. Exato. Ele não pode ser não. intercalado. Porque pode soltar, né? Não, o cara vai indo pelo corrimão, de repente Acabou. acabou e mais dá para frente continua o corrimão. Nessa hora o cara já capotou. Já capotou. E já estou falando E de muita pessoas- gente nem segura no corrimão, né? Sobe a escada mexendo no celular, olhando para baixo. É verdade. Hoje o mundo tá assim, né? A pessoa aí As sobe a pessoas, escada, as tropica, pessoas já- cai. acho que daqui para frente os partos já vão vir com celulares. É, eu acho também, que o neném já vai nascer Já vai nascer com WhatsApp. fazendo a live, né? Já vai fazendo Fazendo a live. Estou podcast. nascendo. Na saída já Ô, no. pessoal! Olha, vou nascer, estou vendo uma luz. Não sei o quê. É doido. Ai, Bom, nós vamos agora aprofundar um pouquinho o mesmo assunto, mas sob um outro ponto de vista. perfeito. Um ponto de vista mais espiritualizado. Tá. Quando que Deus entra no processo? Quando que Deus entra no processo? Uma pergunta incrível. Eu Você é humana, sou. mas é limitada. A gente é extremamente limitado, mas quando vem a sabedoria do Senhor, cara, tudo muda na nossa vida. E inclusive façam essa oração, tá? Uma dica aqui. Peçam sabedoria, porque a Bíblia diz que quando a gente pede sabedoria, Deus derrama em abundância. E não é sobre nós, é sobre o que Ele faz. 14 anos de profissão, estava ali, CLT, trabalhando, uma eterna inconformada, às vezes, com o momento que eu estava. E eu sempre quis fazer mais, eu sempre gostava de fazer muita coisa, sempre gostava de promover eventos, conscientização, campanhas, eu sempre me engajava quando tinha esses movimentos dentro de onde eu estava. Sempre fui uma pessoa, eu tenho amigos que falam isso, tá? Cara, quando eu tiver uma empresa, eu vou te contratar, porque você veste a camisa, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre visto a camisa do lugar que eu estou, da onde eu estou e o que eu estou fazendo. E não sabia que também era tão bíblico, né? Porque é Colossenses 3:23. E aí, Repete o versículo. Colossenses 3:23. Tudo que fizer, faça com excelência como se fosse para o Senhor. Se você faça como se for para Ele, você não entrega menos que excelência. E em 24, eu
estava entrando no meu último contrato como CLT e eu já tinha retornado para os caminhos do Senhor e Deus falou: não é mais aqui o seu lugar é lá fora. E eu falei: tá, lá fora aonde? Eu vou fazer o que lá fora? O que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer. Dentro desse tempo, uma pessoa me mandou mensagem e falou: Milena, tem uma pessoa na Baixada que precisa de uma pessoa de confiança para dar treinamento. Eu falei: tá, treinamento do quê? GNR, enfim. Fui fazer meu primeiro treinamento. Foi, inclusive, aqui no Canal 3, em Santos, numa clínica veterinária. Uhum. Hoje eu vou fazer um treinamento de adestramento, vou treinar pessoas que adestram cães, olha que loucura. Que louco. A minha profissão, ela me permite Legal flutuar isso. em várias Então, situações. olha, você acabou me dando outro insight. A tua profissão te habilita mais tipo de treinamento que você estudou. Exato. Então, assim, não estamos falando. Olha, eu estou desviando um pouquinho aqui da questão de segurança do trabalho, porque a Milena ela tem uma formação vasta. Ela é palestrante, ela tem um lado lifestyle dela, que é importante também, porque ela não é só essa chata que fica pegando no pé. Chata no bom sentido, hein? Que fica lá. Me chamando de chata. Não, chamando de chata Cadê? carinhosamente. Porque, assim, né? Porque para algumas pessoas, eu tenho certeza, eu já fui ouvinte de palestras Sim. e falei, puta, que cara chato. Pois É porque a gente tem resistência, às vezes, até a Exato. aprender. Exato, tem mesmo. Mesmo sabendo que eu estou vendo o meu risco de É morte. isso. Né? E a gente, vai falar isso agora, eu já sei disso faz tempo. E não faz. É isso. Então, assim, a Milena Simões, embora a pauta aqui, o norte do nosso podcast é segurança do trabalho, ela também tem outros conteúdos que eu gosto, eu conheci alguns, que eu acho muito legal. Primeiro, você é uma mulher motivadora. Acho que todo mundo devia ser. Segundo, eu tenho certeza que você é validadora. Amém. E as pessoas geralmente não são assim. E como é importante ser validado. Você serve mais do que faz. Né? Quer dizer, você está indo lá fazer a sua atividade, encarar a rapaziada ali fazendo uma ginástica, fazendo alguma coisa, papapá, mas você está envolvida dentro de um processo muito maior que esse. Sim. Você se sente quase que uma ferramenta. Com certeza. Né? Nas mãos do Senhor eu sou uma ferramenta. Exatamente isso que eu estou descobrindo na conversa que eu estou tendo com você. Essa conversa está levando a gente a entrar mais fundo ainda sobre a questão do... Primeiro, antes de falar de espiritualismo, o que é lifestyle para você? É isso que eu vejo no seu Instagram. Lifestyle é o meu estilo de vida. É a minha vida real. Eu não... se você entrar no meu Instagram, você vai ver que existe a vida real. Existe eu como mãe, que é o meu primeiro ministério, que é a minha família, que é o meu filho, minha família de 2, que em breve serão 3. Então, tem eu como mãe. Olha o furo aqui, estão falando em 3 aí, não sei. Tem eu como mãe, você vai me ver como empresária, você vai me ver gravando conteúdo, você vai me ver fazendo como professora, treinando pessoas. Você vai ver o meu dia a dia real. Às vezes não tão bons, às vezes com vários desafios, às vezes com muitos desafios, que eu tô da semana passada para cá. Se eu falar quais são os desafios, vocês vão ficar aqui no podcast várias horas. Então vamos lá. As pessoas... Cara, eu sou real. Eu sou essa pessoa. A pessoa que a pessoa vê na internet sou eu quem eu sou na vida real. E isso, pra mim, é o mais incrível. Quando a pessoa me encontra pessoalmente e fala, cara, que legal, você é exatamente aquela pessoa que tava lá. Não é um personagem. Não, eu sou exatamente o que o meu Instagram fala, pra toda obra. Então vamos lá. Põe um pouquinho o logo dela aqui, por favor, Max. Vamos lá. Para quem as pessoas estão vendo a gente, se interessando pelo que você está entregando, pode te chamar para palestra do quê? Palestra do quê? Eu falo sobre conscientização e prevenção, vou dar um exemplo na prática. Palestras, Outubro Rosa, Novembro Azul, as campanhas de consciência. Passamos pelo Maio Amarelo agora. Passamos pelo Maio Amarelo, que eu fiz um conteúdo muito valioso no Instagram também, sobre um vídeo sobre o Maio Amarelo. Agora a gente está no Junho Vermelho, que é doação de sangue, inclusive quero encorajá-los a doar sangue no mês de junho. Vá, pega teu time, pega tua empresa, ou vai você sozinho e doe sangue. Porque é muito importante a doação de sangue. A sua doação de sangue pode salvar uma vida. Eu sei disso, eu trabalhei no hospital, eu sei disso. Aí Setembro Amarelo, a gente vem próximo mês mais forte, né? Tem alguns meses que são um pouco menos conhecidos,
Não são tão feitos campanhas, mas é importante. Todos os meses tem alguma coisa importante. Eles são os meses coloridos. Então, posso fazer campanhas, posso palestrar em CIPAT, posso fazer uma palestra para o time. Uma palestra repente, motivacional. Posso falar sobre comunicação, como já fiz, inclusive uma loja dentro do shopping. O CEO da loja me chamou para falar sobre comunicação, como que eu uso a minha comunicação dentro do meu dia a dia. Isso é importante também. Já palestrei sobre vendas também, porque a venda está no meu dia a dia. Eu preciso vender o meu serviço, preciso vender o meu produto, preciso me vender o tempo Para todo. toda obra. É eu aí, ó. Sou eu. Então, esse movimento, certo? É legal, porque eu comecei esse podcast meio focado na segurança do trabalho. E eu estou Sim. descobrindo, lendo um livro, que em cada página eu vou descobrindo coisas novas que eu não posso perder a isso. oportunidade Não, de entregar esse conteúdo para as pessoas. com certeza. Porque tudo bem, a gente já falou de CIPA, de EPI, de um monte de coisa que a gente sabe. E eu acho que a gente tem que ser o fiscal do que acontece no nosso prédio, Sim. na nossa casa. Como eu contei essa história do cara, o cordeiro pendurado na minha janela sem o capacete. Ele mesmo percebeu e subiu, desceu e subiu para pegar e voltou e parou lá de novo. Ó, já estou de capacete. Foi muito bem, parabéns. Mas isso tudo, você falou aqui para mim que muito disso você foi quase que desafiada a se enfiar nessa história. Foi um chamado mesmo, né? De Deus. E você, engraçado, você passou pela TAM. Passei. Alguém falou em comissária de bordo com você. Eu não sei se conheceu o Lito Souza nessa época. Não. Ele era a parte de mecânica do Ah, é? Hoje ele tem um Que podcast legal. muito bom. Ele era mecânico, foi Da mecânico Latam. da Que legal. Latam. Depois Uma da. profissão muito legal também. Nossa, ele conta cada coisa Interessantíssimo. que. Porque se tu incrível. aperta um parafusinho errado, irmão, dá Não, pane. é impressionante como é que coisas de 50 centavos podem derrubar um avião. Exatamente. Mas tudo isso, hoje, qual é o teu amor em relação à tua atividade? O que você faz assim e fala, pô, que legal, hoje eu tenho uma palestra, hoje eu vou numa empresa. O que te motiva? Porque quando eu recebi essa palavra, né, essa primeira palavra em 2024, eu coloquei o pé. E eu falei, vou viver do meu propósito. E Eu eu não fiz sabia nem o que eu aparecer. estava falando. E apareceu Eu não sabia o que eu a estava ponte. falando naquele momento. Eu coloquei o pé. Sabe aquela frase que quando você coloca o pé, Deus coloca o chão? É. Foi exatamente isso que foi No filme acontecendo. E está Indiana Jones acontecendo é até muito bem hoje. documentado isso. E então eu comecei a fazer treinamentos, comecei a dar muitos treinamentos. Em 2025 eu treinei mais de 2.000, acho que mais de 3.000 pessoas. Porque 2 meses depois Deus falou que eu ia acessar muitas empresas e muitas pessoas, que eu honrasse o nome dele em todo o tempo. Então, em todo o tempo que eu fazia esses treinamentos, aí eu acho importante pontuar isso, não era apenas sobre um treinamento, era algo muito maior. É o que eu falei sobre o DDS. Às vezes, uma palavra que você falava, alguma coisa que você dizia no final, a pessoa te procurava e falava, eu precisava ouvir isso hoje. Então, eu comecei a entender que era algo muito maior. Que aquilo estava me preparando para algo que aonde Deus ia me Então, levar. assim, você foi guiada aí- pela fé, né? Foi. Totalmente. Deus é o meu sócio Você majoritário. chegou ali num primeiro momento, ixi, É o dono de tudo. é o teu sócio, né? É meu sócio. Na verdade, ele é o Majoritário, dono, né? é o CEO, o CVO, é o que me dá as estratégias, vem dele, vem tudo dele. Para toda obra nasceu dele. Porque em 2022, quando eu comecei a criar conteúdo, que eu criei o Instagram, por que é para toda obra? Importante explicar, porque as pessoas devem estar pensando por que para toda obra. Porque durante toda a minha jornada, eu sempre escutei a frase, fala com a Milena que ela resolve. Fala com a Milena que ela resolve. Ela é pau para toda obra. E aí quando eu fui, desse jeito, quando eu fui criar o Instagram, e aí eu queria colocar, eu já tinha me tornado mãe, queria colocar mãe para toda obra. Mas aí não tinha um arroba, aí eu coloquei para toda obra, mas Deus já sabia que eu iria usar esse nome em algum momento. Então ficou para toda obra, então ficou a minha marca. Me falaram para mudar o ano passado, uma amiga falou: não combina, nada a ver o nome de uma empresa desse jeito. Eu falei: gente, não dá mais para mudar. Não. Sabe por quê? Porque virou a minha marca, as pessoas olham para mim, para toda obra. É como mudar do Zé Café agora, não dá mais. É a tua marca. É Então, você. é o Zé Café. É você. Sou eu mesmo. É isso. Aliás, da mesma maneira que você falou, que você é fora do. Você é assim o dia inteiro, eu também sou assim o dia inteiro. É isso. É lógico que aqui eu estou numa postura um pouco mais compenetrada, porque eu estou com uma responsabilidade aqui, mas eu sou assim com as minhas coisas, né? Sim. Embora eu não acredite muito em signo, essa coisa toda, mas o perfil do Capricórnio é mais ou menos esse.
passo a passo ali, cobrando resultados, essa coisa sistêmico, toda. é totalmente sistemático. É, muito. E planejador, né? Eu sei que você é assim, porque você liga. Posso te ligar? Aí eu falei, caramba, pode. Aí eu entendi que a tua linguagem era de ligação. Eu falei, ele gosta de Eu gosto saber de tudo conversar. certinho. Exatamente, porque em todos os tempos que a gente conversou, E você sabe que a gente mais vende assim, né? É no telefone, no relacionamento, na conversa. Isso é dado, isso é estatístico. As pessoas mesmo. querem ficar só mandando mensagem, mas na ligação é que a gente. Primeiro que eu não gosto de digitar. Eu vejo meus filhos digitando com 2 dedos, eu sou catador de milho ainda. Ah, Eu não fiz curso da datilografia quando era moleque, então digitação para mim. Eu tenho um amigo meu que risca a tela e vai escrevendo. eu não consigo fazer isso. Nossa, Não tenho essa habilidade. ele ficou do meu lado e falei: o que você está fazendo, meu? Aqui. Estava escrevendo assim. Bom, vamos lá. Agora vamos pegar pesado aqui na questão muito além do capacete. O que é isso? Muito além do capacete. Eu acredito que as pessoas, elas não apenas estão ali para fazer um trabalho, elas têm família, elas têm uma história, e eu vou falar com propriedade do que eu vou dizer agora. Existem pessoas dentro de vários trabalhos, dentro de indústrias, dentro do Porto Santos, dentro das obras, que têm histórias incríveis, que passaram por situações. Então não é só um capacete, não é só um EPI. Tem uma vida por trás e a gente precisa respeitar essa vida e trazer essa vida para perto, né? Conscientizando, prevenindo para que ela volte para casa, porque para mim é o mais importante de tudo e é o que eu sempre vou falar para os colaboradores. Tem alguém te esperando na tua casa? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras, nos treinamentos. Quem tem filhos? As pessoas levantam a mão. Quais são os nomes? Eles vão falando. E no final eu faço a ancoragem. Qual o nome? Lembra vou dar um exemplo. Bernardo, a Manuela, a Maria. É por essas pessoas Por que eles, vocês né? têm que fazer tudo isso. E aí eles ficam. Porque eu entendi que a parte emocional ela é importante também. A gente precisa colocar essa parte emocional para as pessoas, para ancorar elas se Eu aquele acho. tema. Eu acho que a família é a base de tudo, né? Em relação ao. Por que que eu trabalho por um motivo de prover. Deus, saúde, família, trabalho. Olha que legal, repete. Deus, saúde, família, trabalho. Não inverte essa ordem. O saúde, família e trabalho é do Joel, né? Ele que criou isso muito forte. Mas eu coloquei Deus em cima, porque para mim Deus está acima Legal. de tudo e de todas as coisas. Entre treinamentos e milagres. Muitas coisas aconteceram. 2025 foi um ano que me trouxe muito aprendizado, que me fez conhecer pessoas incríveis. E dentro dos treinamentos aconteciam coisas, às vezes, que eu nem imaginava que poderia acontecer, mas acontecia. Talvez ali estaria acontecendo cura, uma palavra, um sorriso que você dava para uma pessoa que às vezes estava ali, talvez desistindo de tudo, e uma palavra que você falou virou uma chavinha e ela seguiu outro caminho. E é isso é para isso que a gente está nessa vida. É para cuidar nos detalhes. E eu vou dar um exemplo bem na prática do que acontece na minha vida no dia a dia, tá? Geralmente isso acontece frequentemente. Eu estava hoje, a roupa que eu ia vestir, o zíper quebrou antes de eu sair, não consegui usar ela, tive que mudar a roupa. A minha internet parou de funcionar antes de eu sair de casa, então eu tive que descer, pegar o Wi-Fi lá embaixo da lavanderia para poder pedir o Uber para sair, para poder ir para o meu compromisso fazer minhas unhas e vir gravar e depois estar aqui. Tudo isso aconteceu. E quando eu cheguei, ela estava fazendo um videozinho. Tava lá embaixo do Eu falei, o tênis. que essa mulher está fazendo com a mulher gravando ela colocar um tênis? Não, e o rapaz pensou que a menina tava passando mal, porque ela baixou pra gravar o tênis, ele falou, ela tá passando mal. Eu falei, não, ela só tá gravando. Foi Mas vamos engraçado. em frente. Mas aí, Em só pra milagres. contextualizar. Eu entrei no Uber, minha internet não estava funcionando, eu falei, vou até o lugar, quando chegar lá eu peço Wi-Fi e vejo o que está acontecendo com a minha internet. E eu entrei no Uber e eu tava um pouco agitada. E aí eu coloquei um cinto no banco de trás, é importante. Nossa, ó. Aí coloquei o cinto, respirei, fiz a respiração quadrada. E aí, Você faz aquela quadrada? respira em 4, segura em 4, solta em 4. Faz isso 3 vezes, o Mas teu explica cérebro isso para as pessoas oxigênio. não sabem. Ó, Como é que se então usa, vamos para que fazer junto. serve? Respira, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4 e solta.
1, 2, Tá 3, 4. descendo. Faz isso 3 vezes. O teu cérebro oxigena e você volta e aterra e você consegue ter mais clareza. Fiz a respiração e falei para o motorista do Uber se ele podia colocar na 99.1, que é a Fly FM, uma rádio aqui de Santos, inclusive, para ouvir um louvor. E ele falou, tudo bem, foi e colocou. E eu comecei a escutar um louvor e eu comecei a fazer uma oração e comecei a respirar ali. E Deus, né, acalma meu coração, vai dar tudo certo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se está acontecendo tudo isso, é por algum motivo. E Deus não disse que ia ser fácil. Não. E o que ia acontecer? O que ele precisasse de mim, que ele me usasse naquele momento. E eu estava em silêncio fiquei ouvindo o louvor. O moço do motorista do Uber olhou você é evangélica? Eu falei, sou cristã. Aí ele, que legal. Aí ele falou assim, com essas palavras, eu não vou, como é que ele falou? Não vai me dizer que você é de uma que eu não gosto. Aí eu não vou citar o nome por ética, tá? Lógico. Mas ele falou o nome de um lugar. Eu falei, não sou desse lugar, mas enfim. E ali eu comecei a ministrar sobre a vida dele, falar algumas coisas importantes, porque quando a gente olha para o homem, a gente desiste. Quando a gente olha para Deus, a gente não desiste. Eu sou falha, eu vou errar, você vai errar, as pessoas vão errar, pastores vão errar, pessoas vão errar, mas Jesus é o único que não erra com a gente. Então a gente não tem que olhar para as pessoas. A gente precisa olhar, o nosso foco tem que estar no Senhor. E a gente tem que estar, enfim, todo esse movimento e eu chegando perto do meu destino. E ele me mostrou uma foto da filha dele e disse que ela havia falecido há uns 2, 3 meses atrás. E ele falou aquilo com lágrimas nos olhos. E naquele momento Deus falou, ora pela vida dele. E eu falei, eu posso fazer uma oração pela sua vida? E ele falou, pode. E eu comecei a orar e aquele moço começou a chorar. Então são algumas coisas que acontecem no meu dia a dia. Mas isso não acontece porque eu sou melhor que alguém. Não. É porque eu estou atenta à voz do Senhor. Isso. Porque a minha primeira reunião do dia está escrito aqui na minha agenda, inclusive. Meeting com God, com Deus. Meeting com Deus. É a minha primeira reunião do dia. Todos os dias a primeira reunião é com Ele. Como que você faz isso? Você pode fazer isso na sua casa. Você pode ajoelhar, você pode orar, você pode sentar, você pode ir para um lugar, respirar e falar com Deus. Você fala com Deus em todo o tempo. Ele fala com a gente o tempo essa todo. é uma das coisas que Eu acontece. agradeço até o elevador estar no meu andar quando eu saio de Entendeu? manhã. Porque é por isso que os milagres que acontecem no meu dia a E dia. é que as pessoas acham que milagre é abrir um mar. É um milagre. É um milagre grandioso. Mas encontrar o elevador no andar, a hora que você saiu de casa correndo, o elevador está parado no andar que você mora, já é um milagre. É incrível isso. É detalhe. São detalhes. É o detalhe. Você acordou, abriu os olhos, as pessoas ficam esperando uma respirou. apoteose às vezes. Cara, é o ordinário, é o extraordinário dentro do ordinário do dia a dia. Milena Simões. É assim, eu já falei isso, mas hoje eu tenho que repetir, porque tem alguns podcasts que eu não gosto de terminar. Porque o conteúdo no caso da Milena, é muito envolvente. A gente saiu da IPI, passamos pela CIPA, de repente nós estamos falando de Deus, né? Aquele cara que a gente pode nem pensar nele, mas ele pensa na gente. Ele cuida da gente também. O tempo todo. O tempo todo. Somos filhos do mesmo pai. Para quem acredita, cada um tem seu espaço, sua religião, sua interpretação da vida. Mas eu tinha prometido, no final do podcast, que a Milena ia fazer alguma coisa especial para a gente aqui, porque eu vou contar uma passagemzinha entre nós dois. No agendamento do podcast, a coisa toda, eu tenho o hábito de pedir se eu posso ligar, não sei o quê, porque eu gosto de conversar muito mais que digitar. E às vezes o corretor ortográfico dá uns fora feio na gente. E eu conversei com ela no momento que eu estava passando por momentos muito difíceis pessoais meus, de saúde na família. Eu estava com 3 problemas ao mesmo tempo na família. Um tumor no cérebro da minha ex-mulher, uma senhora tendo AVC, que é a mãe dela, e o filho dela, essa senhora, que é traumatizada. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Nós saímos de um momento de alegria enorme e de repente entramos numa turbulência gigante. Hoje está tudo melhor. O que essa mulher fez? Conversamos, de repente eu contei o caso para ela. Ela falou, vamos orar. Eu falei, tá bom, a gente marca. Não, orar agora. E ela orou comigo. Eu sei o benefício que ela me trouxe. E como fui melhor para São Paulo, ver toda aquela correria que eu vivi ali no ambiente hospitalar, que não foi fácil, não. Mas hoje está tudo se encaixando no ritmo que Deus quer. Então eu vou deixar a Milena, hoje, fazer a última participação dela. Se eu esquecer alguma coisa dentro da área de segurança do trabalho, que você quer falar. Ou se você, por favor,
Faz um encerramento diferente do podcast Zé Café hoje. Vamos fazer um encerramento diferente hoje aqui. Vamos. Você está tendo esse privilégio. Glória a Deus. O privilégio é dele. Toda a honra e toda a glória para ele. Amém. Agradeço a participação, agradeço por esse tempo de conversa. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Se você ficou até o final é porque você precisa receber isso. Também agradeço. Eu falo que uma oração ela muda o nosso dia, muda a nossa estima e ela pode mudar o destino de algumas pessoas. É verdade. Então, vamos fazer uma oração? Vamos. Quer me dar as mãos? Vamos, lógico. Amém. Senhor, a Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada por esse momento, obrigada por esse tempo, obrigada por cada pessoa que esteve aqui nesse podcast, Senhor, que assistiu até o final, que ficou com a gente. Obrigada pela vida do Zé, Senhor, que é um canal, Jesus, de bênçãos e de transbordo, Senhor, porque esse podcast não é apenas um podcast, é o transbordo do Senhor através de vidas, Senhor, que sentam aqui nesse espaço. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor, onde não tem portas. Se há alguém que precisa de uma provisão, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor entre com a provisão. Nós te agradecemos, Senhor, pela saúde, pela família, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem aberto nas nossas vidas. Peço também que o Senhor guarde a família do Zé, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui cuidando das suas coisas, Senhor, que o Senhor cuide da nossa família. Que o Senhor cuide dos nossos, Senhor, e esteja com eles em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sabedoria sobre a vida do Zé, Senhor. A Bíblia diz que se pedíssemos sabedoria, o Senhor derramaria sabedoria em abundância. Então derrama sobre a vida dele sabedoria, para que ele traga pessoas, vozes aqui nesse lugar, Senhor, que vão dar vozes, Senhor, e que vão honrar o teu nome, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, não seja mais um podcast normal, seja algo transformador e transbordante, Senhor, sobre a vida de pessoas. Que todas as pessoas que se assentarem aqui nessa cadeira sintam algo diferente e vai transbordar sobre outras vidas e vidas serão transformadas. Nós te agradecemos, te damos glória e graça, Senhor. E em nome de Jesus nós selamos essa oração. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Ai, Ó, a gente fica até melhor depois que ora, muito né? melhor. Então, senhores, o Zé Café é isso aí. Tem roteiro? Tem roteiro. Tem perguntas programadas? Tem roteiro. Tem perguntas programadas, sim. Mas tem o inesperado. Tem aquilo que não estava escrito em lugar nenhum. Eu jamais imaginei terminar um podcast com esse tipo de final, onde eu pude orar e vocês participaram da oração, que a Milena tão bem conduziu. Então eu me sinto abençoado e eu quero que essa bênção que eu estou recebendo hoje, esse privilégio de ser um multiplicador de informações que a Milena desejou para quem sentar nessa cadeira de entrevistado, que isso realmente se amplie. Então eu vou falar uma coisa que eu falo para meus filhos até hoje. Deus te abençoe. Eu falo para meus filhos também todos os dias de manhã, todos grandões já. Eu falo, eu te amo. Fica com Deus. Então assim se encerra mais um podcast Zé Café. Hoje maravilhoso. Nós navegamos na realidade, no espiritualismo, com muito carinho, com muita fé, com essa mulher maravilhosa que tem tanto conteúdo para entregar. Muito obrigado, até o próximo. Muito bom.